Bom, gente, então para a gente fechar aqui a nossa aula de hoje, eu vou entrar um pouquinho no segundo capítulo da nossa apostila, mas só um pouquinho para não embolar muito a cabeça de vocês. E a gente fecha esse capítulo na próxima semana e faz um resumão de tudo que a gente viu, tá bom? Então a gente vai falar agora sobre a escola de Bauhaus, que foi uma escola que revolucionou o designer no mundo, né? Porque no início do século XX a gente começou a ter novas possibilidades de matéria-prima, né? Até então a gente utilizava muito mármore para as esculturas, é, materiais mais nobres. E a partir do século XX, com a Revolução Industrial e tudo mais, o pós-Primeira Guerra Mundial, a gente começa a ter novos materiais para se trabalhar. O alumínio, o cimento, o ferro, que são materiais mais baratos e mais fáceis de serem trabalhados. E aí, pensando nisso, né, um arquiteto alemão chamado Walter Gropius, ele resolveu tomar uma atitude para pegar as grandes técnicas de arte e criar objetos que tivessem uma função no dia a dia das pessoas, mais do que só a função decorativa, né? Então ele pega técnicas de artes, né? Artes no campo da pintura, de outros movimentos artísticos e começa a utilizar em outros materiais para formar móveis, para criar objetos de artes que possam ser utilizados no dia a dia. Se eu vou fazer uma cadeira, eu vou fazer uma cadeira super bonita porque ela vai ser um objeto de arte, mas que eu também vou poder usar ela, eu vou poder sentar nela, entendem? Então, ele cria essa escola, que é a escola de Bauhaus. Essa escola, ela aliava todas as artes em prol da construção de um mundo mais estético. Que aí é isso que eu falei para vocês, né? Eu vou criar uma cadeira linda, entendeu? Eu trabalhar com técnicas que trazem movimento para essa cadeira. Eu vou tornar essa cadeira um objeto de arte, mais do que só com a função de sentar e mais do que só com a função de decorar. Eu vou juntar essas duas funções. E aí a gente começa um novo período na história da humanidade, né? Com esse fim da Primeira Guerra Mundial. E aí a Europa, que encontrava-se destruída, né, devastada, principalmente a Alemanha, que a Alemanha no pós-Primeira Guerra, ela estava muito prejudicada, ela estava muito pobre. Isso até que deu abertura para a gente ter as motivações da Segunda Guerra Mundial, né? Essa pobreza que a Alemanha ficou. Ela estava sem recurso, com grande necessidade de novas ideias que fossem capazes de responder a uma nova ordem social que se instaurava. Diante desse contexto, um grupo composto por diferentes artistas e diferentes linguagens e que era liderado pelo Gropius, por esse arquiteto que era o Gropius, influenciado por vários movimentos de vanguarda, se uniram para ensinar nessa escola que era a Bauhaus, na tentativa de aliar arte e ofício, né? Como a gente já falou. Aí aqui a gente vê exatamente isso que eu falei para vocês, né? Que a gente começa a observar no trabalho desses artistas. Formatos de cadeira, de banco, sofás, né? Eles começaram a fazer esses objetos do dia a dia, obras de arte. E aí as características eram simplicidade, cores primárias e conforto, porque a utilidade era muito importante para essa escola artística.
E aí as características da escola Bauhaus, né, gente? Vocês podem acompanhar aí na página 458. A união entre arte e tecnologia, e aí tecnologia a gente entende como essa ferramenta que facilita a nossa vida, independente de ser uma tecnologia de celular, por exemplo. Tudo que a roda, por exemplo, quando foi criada, ela era uma tecnologia. Então, ela une arte e tecnologia, ela utiliza novos materiais, esses materiais mais baratos, e que estavam ali acessíveis a eles naquele contexto de pós-guerra e naquele contexto do início do século XX. O funcionalismo, porque aquela obra de arte tinha que ter uma função, né? Eles não queriam fazer só um objeto decorativo. Integração entre arquitetura e urbanismo, influência das vanguardas modernistas, síntese entre artesanato e design, fabricação em escala, porque quando a gente faz uma fabricação em massa, a gente torna aquilo mais acessível, né? Ele não é exclusivo. Então, a fabricação em massa, né? A fabricação em escala, liberdade de criação, repúdio pela burguesia e pela arte burguesa, que aí seria essa arte, né? Esse purismo da arte pela arte, de uma arte sem função. E profissionais de diferentes áreas para compor esses objetos artísticos que eram feitos nessa escola de Bauhaus. Eu vou parar aqui com vocês nas características da escola, no fundador da escola, né, de Bauhaus, para não confundir muito a cabeça de vocês, porque a gente já viu muita coisa daqui, né? Por mais ter sido uma revisãozinha, é um primeiro capítulo inteiro. Então, eu não quero confundir a cabeça de vocês. Então, a gente vai parar por aqui e eu quero que vocês façam um exercício da página 462, do número 2 ao 4. Não precisa fazer o número 1. Não precisa fazer o número 1 porque a gente ainda não falou sobre todos esses artistas. Eu quero que vocês respondam as perguntas 2, 3 e 4. Tá bom, gente? Qualquer dúvida eu tô aqui, tá? E na próxima aula a gente fecha esse capítulo sobre a história, sobre a escola de Bauhaus, tá? Qualquer coisa, só chamar.